O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Peço à amada igreja que abra a sua Bíblia no primeiro livro da mesma, Gênesis capítulo 21, versos 17 a 19. Por gentileza, abram suas Bíblias em Gênesis 21, do verso 17 ao verso 19. Leiamos. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Abrindo de Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Oremos. Pai amado, nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos ao trono da graça para pedir, meu Pai, pela pregação da Tua palavra, a Tua bênção para cada ouvinte. Abençoa a Tua amada igreja, em nome e no amor de Jesus Cristo. Amém. O Deus da nossa crise. Eu tenho falado muito em crise, mas eu pergunto, quando é que o mundo não esteve em crise? Desde que Adão e Eva pecaram, o mundo se encontra em crise. A nossa personagem Agar mergulhou numa grande e grave crise. E nesta crise ela sofre rejeição e também foi descartada. As palavras de Sara a Abraão foram: lança fora essa escrava e a seu filho. Agar não tem voz, irmãos. Agar só tem deveres. Agar não tem direitos. Agar não tem vez. E com o resultado desta crise, Agar se vê obrigada a partir. E conforme o verso 14, ela sai andando sem direção. Saiu andando errante. E andando errante pelo deserto, levando o seu filho como companhia. E a situação só faz piorar. Chega um momento que Agar só espera a morte. Versos 15 e 16. Ela não busca a Deus, não faz uma oração. Quando a situação se agrava, ela se entrega à espera da morte. Mas Deus estava com Agar. Nesta crise que ela vive, Deus se encontra com ela. Entendamos, Deus se encontra com cada um de nós em nossa crise. Deus nos acompanha em nossas crises. E na crise, Deus pode nos levantar e mudar toda a situação. E foi isto que ele fez com Agar. Assim, em Gênesis capítulo 21, do verso 17 ao verso 19, nós somos ensinados que o Deus da nossa crise, ele sabe do nosso desprezo e sabe da nossa rejeição. E ele age para mudar esta situação. O verso 19 diz assim: o anjo de Deus, bradando a Agar, desde o céu, disse-lhe: Que tens, Agar? Irmãos, crise gera desprezo. Crise gera rejeição. E Agar se encontra nesta situação. Ela era uma pessoa sem nome, sem identidade, sem direitos. Torno a dizer, as palavras de Sara foram: deita fora esta serva. Então é uma mulher sem direitos, não tem voz, não tem vez, e está privada de tudo. É só uma coisa, é um material descartável. Mas tudo muda em sua vida. E tudo muda quando Deus entra na sua história. Havia alguém que sabia da existência de Agar, se importava com ela. Deus pronuncia o seu nome.
Para Deus, esta mulher tem um nome. Esta mulher se chama Agar. Para Deus, Agar faz diferença. Enquanto Sara foi indiferente a ela, a sua situação, a sua condição de vida, não atentou para tudo quanto ela e o seu filho poderiam sofrer, sendo despedida, sendo mandada embora, Deus age de maneira diferente. Deus olha para Agar, se importa com ela, pronuncia o seu nome, ou seja, não foi indiferente à sua situação. E a pergunta de Deus é esta: que tens, Agar? Diante de Sara, Agar não tem voz, Agar não tem direito, ela não tem vez, agora ela pode falar. Deus deseja ouvi-la. Deus pergunta o que ela tem, o que ela está passando, o que sofre naquele momento. Isso é terapia divina. Deus quer nos ouvir em nossa crise. Deus quer saber do nosso sofrimento. Deus tem interesse, irmãos, por aquilo que nós estamos passando. É esta lição que podemos tirar da história de Agar. Olhem a pergunta de Deus a Elias: que fazes aqui, Elias? Ou Elias, qual a razão de você se encontrar aqui? Qual o motivo de você estar nesta caverna? Qual o motivo de todo este melindre, de todo este sofrimento, de toda esta queixa? Que fazes aqui, Elias? É a pergunta de Deus. Ele tem interesse naquilo que vivemos, passamos, sofremos. Ele quer saber onde está doendo. A pergunta de Deus a Jonas: respondeu o Senhor: é razoável esta tua ira? Ou essa tua ira, Jonas? Jonas, me fala por que você está irado. Jonas, eu tenho interesse em saber se essa ira tem razão de ser, tem razão de existir. Temos um Deus que deseja tratar conosco, que deseja nos ouvir, que pergunta para nós por que estamos assim, o que estamos passando, porque nos encontramos nesta situação, qual a razão dela. E agora Agar tem liberdade para falar. Agar está livre daquele silêncio que era uma imposição. Diante de Sara, ela não fala, ela não tem voz. Abraão lamenta ter que mandá-la embora juntamente com o seu filho, mas teve que fazê-lo, até mesmo porque o Senhor disse a ele que o fizesse. E ela não tem direitos, não pode reclamar, mas agora, para Deus, ela tem nome, para Deus ela pode falar, ela pode se abrir. Deus pergunta, Deus a aceita. O Deus da nossa crise, o Deus que está inserido conosco na crise, é aquele que conversa conosco, é aquele que deseja nos ouvir, é aquele que sabe do desprezo gerado no momento de crise, da rejeição sofrida muitas vezes nas crises, irmãos. Assim, o Deus da nossa crise, ele sabe do nosso desprezo, ele sabe da nossa rejeição e ele age para mudar toda esta situação, perguntando o que temos, o que passamos, por que este sofrimento, o que fazemos aqui, por que estamos assim, qual a razão desta dor, dessa ira, dessa mágoa, desse sofrimento. O Deus da nossa crise tem interesse naquilo que vivemos e passamos. Mas os versos 17 e 18 nos mostram também que o Deus da nossa crise, ele muda a nossa história, justamente quando esta história parece ter chegado ao fim, parece terminar tragicamente. O verso 17 novamente: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Vamos atentar para esta frase. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar?
não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. 2 vezes Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, verso 18, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Mas Deus ouviu a voz do menino. A história de Agar, nessa crise, parecia ter chegado ao fim. Ela desistiu de continuar lutando, continuar tentando. O verso 15 diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, 40 metros mais ou menos, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela resolveu esperar o fim. Resolveu que tudo estava terminado. Senta-se para aguardar a morte. Mas o Deus da nossa crise sempre surge na hora exata. Sempre age no momento certo. Sempre intervém na hora exata, ideal. E faz a diferença quando age, irmãos. E ele muda tudo de maneira radical. Tudo está uma tragédia, tudo é caos, mas Deus entra na história, faz a diferença e muda tudo de maneira radical. Deus, torna a dizer, é aquele que está conosco nas nossas crises. Salmo 46, verso 5, Deus está no meio dela, no meio da cidade de Jerusalém, com Jerusalém na sua crise, cercada pelos assírios, mas Deus estava com eles na cidade. A cidade está cercada, o povo de Deus se encontra acuado. Não pode entrar quem está fora da cidade, não pode sair quem está na cidade, mas Deus está no meio dela, e Deus disse: não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva, porque Ele participa da nossa história. Ele está inserido em nossa crise, como já disse certo pregador. Ele é o Deus da nossa crise, que nos acompanha em nossa crise. Mas Deus ouviu a voz do menino, e ouviu para mudar o rumo da história, e ouviu para mudar toda a situação. O Senhor ouviu para reverter aquela situação de morte na crise, porque muitas vezes a crise gera situação de morte, de perecimento, de fim das coisas. Na crise, muitas vezes, entendemos que a morte é o resultado final. A morte é o que esperamos e somente a morte é o final da história. Ele ordena a Agar o seguinte, verso 18: ergue-te ou levanta-te. Isto ensina reação, irmãos. Isto ensina mudança de postura. Isto ensina uma atitude em meio às crises. Deus está conosco em meio às crises. Ele anda conosco. É o Deus da nossa crise. É para quem podemos e devemos olhar na crise. Mas Ele espera uma atitude nossa, uma reação da nossa parte. E Ele diz a Agar: levanta-te, ergue-te. É preciso reagir nas crises. É preciso sair da posição de derrota. Agar, levanta-te. Agar, ergue-te. E o texto ainda diz: levanta o menino e o toma pela mão. Ou seja, lute pelo seu filho. Não entregue à morte o seu filho. Não seja passiva diante de uma situação de morte para com o seu ou para com os seus. Não seja passivo
pela situação de morte que se instaura na sua vida, na sua casa, seja lá em que for. Não seja passivo, levante-se, lute pelos seus, salve a sua casa, salve o seu filho pela ajuda de Deus e com a ajuda de Deus. Irmão, irmã, mude de atitude na crise, se não por você, então pelos seus, pela sua casa, pelo seu filho. Agar, se levante, tome o menino, mude de atitude, não por você, mas pelo menino. Se você não está pensando na sua vida, pense na vida dele. Porque dele farei uma grande nação, disse Deus. Então a crise traz desprezo, a crise traz rejeição, sentimento de morte, sentimento de que tudo terminou, de que tudo findou, sentimento de dor, sentimento de que é o fim, não tem como escapar. Mas as coisas podem mudar quanto ao futuro, quando Deus intervém, meus irmãos. E Deus entrou nesta história para mudar. Ele ouviu a voz do menino. E ouviu para dizer levante, para dizer lute e para dizer as coisas não serão assim. Não vão terminar em morte. A história de Ismael e a história de Agar não vão terminar aqui, de maneira nenhuma. Eu tenho um futuro para este menino. No parecer de Agar, o futuro era de morte. No parecer dela, tudo terminava ali, mas para Deus tudo era diferente. Agar via a morte do seu filho. Agar enxergava a sua morte. Agar não via descendência para seu filho, nem para ela, mas Deus via uma grande nação. O Deus que nos acompanha na crise é o grande eu sou, meus irmãos. Ontem ele foi o eu sou, hoje ele é o eu sou, amanhã com certeza ele também será o eu sou. É o Deus do nosso ontem, é o Deus do nosso hoje, é o Deus do nosso amanhã, e este Deus que foi ontem, é hoje e será amanhã, é o Deus que pode mudar o nosso hoje, mudou o nosso ontem e pode mudar o nosso amanhã. É capaz de efetuar toda esta mudança, apesar de humanamente falando tudo parecer perdido, tudo parecer sem solução, mas Ele é o Deus que muda a história. Ele é o Deus que tem um futuro para cada um de nós. É o Deus que vai agir não segundo a minha agenda. A minha agenda na crise às vezes decreta a morte, decreta a derrota, a falência, mas Deus pode mudar a história. E a última palavra é a de Deus. E assim aprendemos com a história de Agar. Mas aprendemos também que o Deus da nossa crise é o Deus que providencia socorro quando não temos nenhum recurso, quando estamos de mãos atadas. Ele entra e muda toda a situação. Ele entra com a sua providência, porque as crises, como eu e você já passamos, como estamos passando, e ainda vamos passar, outras virão, mas Deus está conosco, elas têm a capacidade de minar nossas defesas, de nos imobilizar, de nos atar de tal maneira, de tirar todo o recurso, tirar muitas vezes a nossa visão, termos a visão errada em meio à crise, como Elias teve, nos torna carentes, traz fragilidade, nos leva a murmurar, a melindrar muitas vezes. Mas Agar e seu filho estavam prestes a perecer pela sede, sofriam uma carência, falta de água,
não tem água para eles. Mas Deus entra na história, entra nesta crise, participa dela, providenciando socorro. Faz Agar enxergar que havia um poço, e este poço era socorro de Deus. Olha o verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Foi Deus quem abriu os olhos, a fez enxergar. Irmãos, Deus é a nossa providência em meio às crises. Não jogue a toalha, não decrete a sua derrota, saia da caverna, porque temos um Deus de providência, um Deus de socorro, um Deus que muda a situação, um Deus que põe ordem no caos que a crise efetua. E ele entra nesta história, faz Agar enxergar que havia um poço, e este poço é socorro de Deus, é o recurso que ela precisava. A falta que ela tinha, que era água, agora é suprida. E ela foi, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Aquele menino que há pouco ela se sentou à distância para não vê-lo morrer e para esperar também a morte para si. Mas Deus entra providenciando socorro. Deus é a nossa ajuda. Olha, o Deus da nossa crise é o Deus que socorre, é o Deus que não se anula. Ele é um Deus que não simplesmente, somente nos salvou, mas Ele participa conosco, se envolve conosco, se compromete conosco, faz promessas a cada um de nós. É o Deus que converte, como diz a sua palavra, a terra seca em manancial. Foi o Deus e é o Deus que abriu e tem poder para abrir novamente o mar vermelho. É o Deus que tira a água da rocha. É o Deus que derruba as muralhas de Jericó. É o Deus que abre os olhos ao cego, faz a estéril ser mãe alegre de filhos. É o Deus, como eu gosto de dizer, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na crise, na angústia, na aflição, na tribulação. Salmo 46, verso 1. Assim, eu digo, a nossa crise não apanha Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Temos um Deus que caminha conosco na crise, que é a nossa sombra à nossa direita. E se é a nossa sombra, sempre anda conosco. Nas crises, as coisas mudam de posição diante de nós. Mas entendamos, temos um Deus, que é o Deus das nossas crises e nas nossas crises. E Ele está no controle. Ele dirige o nosso futuro. E é sempre o Deus que chega para nos socorrer no momento oportuno, no momento exato, providenciando o seu socorro. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Seja minha